Vamos abrir a nossa Bíblia, irmão. Atos, capítulo 12, do 1 ao 19. Mais uma vez agradecemos a sua presença aqui conosco. O Manuel com a gente hoje também, né? Obrigado. Deus o abençoe. Atos, faltaram ali os versículos, aqui eu ia ler o capítulo todo, mas vamos nos ater até o versículo 19. Atos, capítulo 12, do 1 ao 19. Olhe para o seu lado, veja se há alguém com quem você pode compartilhar sua Bíblia. Se puder, faça isso. Diz-nos assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães asmos, ou pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o ao cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Versículo 8. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E, saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guardas, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Então se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta! Pedro está à porta! Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinais para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e se foi para outro lugar. 18. De manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. O poder de Deus em uma prisão. Repita comigo: o poder de Deus em uma prisão. A experiência do aprisionado Pedro. Eterno Deus, obrigado, Pai, por essa noite, quando reunidos com a Tua igreja, com os nossos convidados também,
estamos aqui para te adorar. Obrigado, Senhor, porque somos privilegiados. Quando, como cantamos, em outra época estávamos nas trevas, mas o Senhor nos trouxe para a luz, para a tua maravilhosa luz. Obrigado também pela tua palavra, que podemos ler livremente. E que assim também, Senhor, livremente, seja o teu santo e bendito Espírito que fale conosco nesta noite. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, é que oramos. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, a nossa vida muitas vezes é marcada por tempos de paz, mas também por tempos de guerra. Entende-se paz quando não há nenhuma tribulação, quando não há nenhum grande problema, quando não há nenhuma dificuldade que lhe tire um pouco da sua paciência. Entende-se paz quando não há diante de você quaisquer situações que te abalem. Guerra, ao contrário, é quando estamos diante de situações que abalam as nossas estruturas. Jesus diz que nos fins dos tempos se ouviria falar de guerra e de rumores de guerra. Há pouco tempo, vocês sabem, acompanham os jornais, tem acompanhado que a Coreia do Norte tem, muitas vezes, tentado intimidar a Coreia do Sul e os Estados Unidos com ameaças que podem possibilitar uma guerra. E isso tem causado alguns transtornos no mundo e uma série de contornos diplomáticos, os mais intensos possíveis, para que não haja uma guerra, e no caso da Coreia do Norte, particularmente, uma guerra nuclear, usando-se armas atômicas, que todo mundo teme, todo mundo teme. As guerras nos trazem ansiedade, medo, preocupação. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, a Bíblia já diz isso. Há para tudo um propósito debaixo dos céus, para Deus. E há tempos de paz e tempos de guerra. É isso que a Bíblia nos diz. E essa é uma característica pertencente à vida. Se nós pudéssemos fazer um retrocesso hoje de tudo que nos aconteceu, não estou fazendo um retrocesso daquele negócio de ir em alguns psicólogos que fazem retrocesso mesmo, hipnotizam as pessoas, eu não sei bem como é que é esse processo, mas ela volta no tempo lá para algumas empresas, mas assim, na vigília como nós estamos, e pensar quantas coisas já nos aconteceram que marcam justamente essa situação. Tempos que nós estávamos tranquilos, em festa, em alegria, mas tempos que a gente pensou assim, Senhor, tem misericórdia. Porque a nossa vida é assim. Alguém pode pensar assim, isso é conformismo. Isso é conformismo, dizer e acreditar que há tempos de paz e tempos de guerra. Não, a Bíblia diz isso. E se nós olharmos, por exemplo, para nós, vamos ver que isso é uma realidade, e não um conformismo. Portanto, precisamos aprender a lidar com tanto uma situação como a outra. A igreja de Jesus, no começo, eram só maravilhas, só coisa boa. Receberam lá a promessa de Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8, que desceria sobre os apóstolos, sobre o povo de Deus, não só os apóstolos, mas todos os discípulos, o Espírito Santo. E isso aconteceu, e Pedro fez uma pregação calorosa, ardente, contundente, e naquele dia, a Bíblia diz que se converteram mais de 3.000 almas. Logo depois, a Bíblia vai dizer também que mais de outras 5.000 almas se converteram. A Bíblia também vai dizer no livro de Atos que até os sacerdotes, alguns deles que acreditam,
tinham perseguido a Jesus, estavam se convertendo também. Era um tempo de regozijo. Em Atos capítulo 2, lá no seu finalzinho, vai dizer que a igreja estava caindo na graça do povo. O resultado disso, Atos capítulo 2, versículo 43, a Bíblia assim vai dizer: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. As pessoas ficavam com temor, mas não no sentido ruim da palavra, de temor de admirados, com o poder que a igreja de Jesus tinha, por causa do agir do Espírito Santo, por causa da igreja, por causa do poder de Jesus. Mas nem todos estavam gostando disso. Parece que muitas vezes é assim. Tudo está correndo bem, todas as pessoas empenhadas, mas aparece lá alguém que não gosta disso. No caso, apareceram mais uma vez contra a igreja e contra os crentes, pessoas que se opuseram contra os que a Bíblia chama lá no começo de os do caminho, que eram chamados assim aqueles que seguiam a Jesus. E a igreja passou daquele momento de tremenda e tranquila paz para momentos de provações, de guerras. E isso também acontece conosco. Todos nós também passamos por problemas e por provações. Isso é ou não é verdade? Então posso continuar porque eu não estou dizendo mentira. Todos nós passamos. Mas a pergunta é, ou a condição é, já que todos nós passamos também por problemas e provações, como a igreja de Jesus estava passando naquele momento, como Deus manifesta o seu poder nesses momentos? E é isso que nós gostaríamos de ver nessa noite, especialmente aqui na experiência passada não só pelo apóstolo Pedro, mas também pela igreja de Jesus daquele tempo em especial. Como Deus manifesta o seu poder? Primeiro, o poder de Deus é visto em sua paz. Vamos repetir? O poder de Deus é visto em sua paz. O negócio ficou feio, meus irmãos. Começou lá uma grande perseguição contra os crentes depois de Estevão, o diácono Estevão. Uma grande perseguição. E existia naquela época um rei chamado Herodes. E Herodes não era boa gente. Herodes era sangue ruim. Falei ruim porque todo mundo entenda, mas o certo da pronúncia é ruim. É só lembrar do irmão de Abel, que é Caim. Então a gente fala a palavra ruim. E aí, aproveitando a onda, ele pegou e prendeu uma série de crentes, e prendeu inclusive alguns apóstolos. E prendeu dentre eles Tiago, irmão de João. Qual Tiago? Aquele da musiquinha. Pedro, Tiago, João em um barquinho. Pedro, Tiago, João. Esse Tiago, irmão de João, os filhos de Zebedeu, os filhos do trovão, prendeu. Mais do que prendê-lo, Herodes decidiu matá-lo. Que tristeza cometeu a igreja. A igreja tinha uma apreciação pelos apóstolos, não porque eles eram melhores que ninguém, na igreja ninguém é melhor que ninguém, no povo de Deus ninguém é melhor que ninguém, mas a Bíblia diz que o povo ouvia os ensinos de Jesus através dos apóstolos. Tiago tinha essa responsabilidade didática, não só didática, mas de vivência com Jesus. Quantas experiências ele viveu, quantas coisas ele viu de Jesus, quanto ele tinha a acrescentar à igreja, aos crentes, ao povo de Deus. Perdê-lo foi uma grande perda, mas não parou
por aí, Herodes decidiu prender também Pedro durante a festa dos pães asmos, que são os pães sem fermentos, que é uma festa que os judeus comemoravam à época. Comemoram, acredito eu, até os dias de hoje. E a sua intenção era que depois da Páscoa, Pedro fosse julgado. Aí a gente conhece toda a história. A gente pergunta, Jesus teve um julgamento honesto? Justo? Resposta é não. Estevão teve um julgamento honesto, justo? Não. Tiago teve um julgamento honesto e justo? Não. E o que ia acontecer com Pedro? Ele ia ter um julgamento honesto e justo? A resposta é não. Certamente. A intenção de Herodes também era de matá-lo. Como é que você viveria ou estaria se você estivesse preso agora por cadeias, 16 guardas, divididos em 4 partes, 4, para ter certeza que você não ia fugir, preso pelas mãos, preso pelos pés, preso, quem sabe, pelo pescoço, e sabendo que no dia seguinte, você ia ou vai morrer. Acredito que a maioria de nós, dentre eles eu, sequer pregaria os olhos, ficaria a noite toda acordado, preocupado, eu vou morrer. Mas não foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro estava prestes a ser julgado e executado, mas a Bíblia diz que ele estava dormindo. A gente sabe muito bem que quando a gente está passando por grandes aflições, a gente tem dificuldades para dormir. É ou não é? A gente está cansado. Como dizem os jovens, está só o pó. Como diz um amigo meu, está só os sucrilhos Kellogg's, só o farelo. Mas as preocupações, tal. Quando muita gente consegue dormir um pouco, mas de madrugada, lá estamos nós acordando novamente. Falta-nos a paz. Mas Pedro, a Bíblia diz que estava em paz, estava dormindo, e portanto estava gozando a paz de Deus, a paz de Jesus. A paz elimina o medo, a paz elimina o pânico. Uma das saudações mais antigas entre os crentes, pelo menos os brasileiros, é, quando encontra outro irmão, é dizer a paz do Senhor. É desejar que o irmão, que a irmã aproveite, goze, tenha em sua vida a paz do Senhor, porque a paz do Senhor elimina o medo, mesmo quando passamos por provações e dificuldades. Amém? A Bíblia vai dizer aquilo que Jesus mesmo disse aos seus discípulos e, portanto, a nós: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é qualquer paz, é a paz de Jesus. Lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a Bíblia vai dizer a mesma coisa. Essa ideia de a paz do Senhor, a paz de Jesus, que transforma, que inunda o nosso coração. A Bíblia diz de inúmeras pessoas que tiveram, que viveram, que experimentaram essa paz. Daniel, na cova dos leões, foi tranquilo. Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha de fogo, foi tranquilo. Ou foram tranquilos, melhor dizendo. Jó, gente, era tudo de bom que a gente gostaria de ser e ter. Jó tinha dinheiro, Jó tinha filhos, Jó tinha uma linda mulher, Jó tinha uma grande fazenda, Jó era um homem próspero e tal, mas da noite para o dia, Deus permitiu que tudo isso lhe fosse tirado. E quando ele perdeu tudo, inclusive seus filhos, ele talvez tivesse pensado assim: pelo menos me resta a minha esposinha querida. Aí ele chegou para ela assim: meu amor, veja só o que me aconteceu, o que nos aconteceu. Ela disse: nos aconteceu, vírgula, aconteceu a você. Renega esse teu Deus e morre. E a gente lê o livro de Jó,
E Jó não comete nenhum pecado, mesmo atribulado. Passa por todas as tribulações. João, o Batista, preso também por Herodes. Não sei precisar alguns irmãos agora se é o mesmo Herodes, mas foi preso por Herodes. O apóstolo Paulo preso lá nas prisões, encarcerado, diz tranquilamente para Timóteo: Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A paz do Senhor. E o próprio Jesus não abriu a sua boca, diz a Bíblia. O poder de Deus é visto em sua paz. Meu irmão, minha irmã, mesmo quando você passar por problemas, por dificuldades, por provações, por afrontamentos, saiba que Deus pode ser visto, experimentado por você, permitindo que a paz do Senhor inunde o seu e o meu coração. Amém? Glória a Deus. O poder de Deus também é visto, segundo, em sua presença. Vamos repetir? O poder de Deus é visto em sua presença. Quando Pedro estava preso lá na prisão, olha, quase que ficou como é que chama aquele negócio de trava-língua, né? Pedro ficou preso lá na prisão. O anjo do Senhor foi visitá-lo. O anjo de Deus veio calmamente. A Bíblia diz que chegou o anjo do Senhor, enviado por Deus, e Pedro estava dormindo. E Pedro não fez, como por exemplo minha mãe fazia em algumas ocasiões, quando eu precisava me acordar depressa para ir para a escola. Confesso que eu odiava isso. Ela puxava a coberta assim de uma vez: acorda, menino. Mamãe, papai, não faça isso. Isso marca o coração. Olha, um homem de quase 41 anos lembra dessas coisas ainda. Diz a Bíblia que o anjo tocou de lado. Calmamente foi lá. Acorda depressa. Levante-se. Era a presença do Senhor. Meus irmãos, é preciso entender as promessas de Deus, as promessas de Jesus, as promessas da Bíblia. E a Bíblia diz, Jesus diz, Deus diz, que aquele que anda com Ele nunca anda sozinho. Precisamos entender que nunca estamos sozinhos, amém? Salmo 37, versículo 25, quem achar pode ler rapidamente para nós. Por exemplo, dentre outros textos que poderíamos citar, rapidamente, quem pode ler? Salmo 37, 5, ou 25, melhor dizendo. Já fui jovem, agora sou velho, ou seja, já passou-se muito tempo, mas nunca vi o justo. Entende-se justo aquele que anda com Deus, não é aquele que tem a vida perfeita, não, mas aquele que anda com Deus, desamparado, sozinho. É a presença de Deus. Nunca estamos sozinhos. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a Bíblia vai trazer-nos também essa ideia de que Deus, como prometeu, disse: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Essa é a promessa de Deus para nós. Amém? Precisamos crer nisso, meus irmãos. Precisamos exercitar a nossa fé. Hoje vivemos dias de crentes que não são crentes. Porque crente significa, ao pé da letra, aquele que crê, que acredita, e acredita com veracidade. Tem crentes, ou pseudo-crentes, como queiram entender, ou crentes entre aspas, que passam lá qualquer tribulação e aí a casa cai, como se diz aí na gíria. Tudo fica abalado. Não percebe a presença de Deus na sua vida. Quando pessoas de Deus estão em aflição ou estavam em aflição, a Bíblia diz isso, Deus estava lá. Nunca, jamais, um justo de Deus fica desamparado. Isso só aconteceu em uma ocasião.
e vocês sabem, porque eu já disse aqui em outras oportunidades sobre isso, foi justamente sobre Jesus. Quando Jesus, citando o que fora escrito dele lá nos Salmos, se não me falha a memória, é Salmo 22, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos traz as palavras originais, coisa linda, cantada já em vários versos de hinos. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por amor de nós, Deus teve que desamparar somente a Jesus. Deus nunca abandona os seus. Repita comigo. Deus nunca abandona os seus. Agora diga para você mesmo: Deus nunca vai me abandonar. Vamos lá? Agora diga para o irmão que está ao seu lado aí: Deus nunca vai te abandonar. Amém? Quem crê nisso, diga amém, glórias a Deus. Fazer como os pentecostais, uma salva de palmas. É isso que a Bíblia diz. Deus é presente, Deus está conosco em todo tempo, em todas situações, em quaisquer circunstâncias, e precisamos entender isso. Terceiro, o poder de Deus é visto em sua providência. Deus enviou um anjo para ir ao encontro de Pedro. Eu não sei se vai ser possível nós fazermos perguntas para Deus quando chegarmos lá nos céus. Porque, como dizia meu pastor, lá nos céus a gente não vai se lembrar de nada que aconteceu nesse mundo. Porque se lá nos céus nós lembrarmos do que aconteceu nesse mundo, lá no céu nós vamos ter tristeza. E a Bíblia diz lá no Apocalipse que algo que não existe nos céus é tristeza, nem choro, nem nada de ruim. Mas suponhamos que pudesse fazer a pergunta, eu ia perguntar para Jesus assim: Senhor, por que Tiago foi morto e Pedro não? Já fiz essa pergunta para mim mesmo várias vezes. E talvez, eu digo talvez, a única resposta que eu tenho encontrado para esta minha inquietação é que a igreja do Senhor, naquele momento, não suportaria passar por duas perdas tão significativas. Deus permitiu a execução de Tiago. Mas Pedro, até por exercer, como a gente vê em todos os casos relacionados aos apóstolos, a liderança, talvez Deus tenha pensado: não é o momento. Talvez. Mas o fato é que Deus enviou um anjo para ir ao encontro de Pedro. Outras pessoas já experimentaram a providência, os cuidados de Deus. A Bíblia cita inúmeras delas. Por exemplo, Deus usou corvos para alimentarem a Elias. Pouco tempo atrás pregamos aqui sobre isso. Deus abriu o mar vermelho para salvar os hebreus. Porque Deus é o Deus da providência. E mais do que isso, ou sobre tudo isso, Deus enviou Jesus para mudar a nossa história. Deus providenciou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para proporcionar a cada um de nós salvação, remissão, perdão dos nossos iníquos, pesados e perigosos pecados que nos levariam certamente à condenação, à morte eterna. Isto é ou não é providência de Deus? Lá aos Coríntios, a Bíblia vai dizer o seguinte: que Deus não permite que passemos situações que não sejamos capazes de suportar. Isso é promessa. Às vezes a gente diz assim: eu não vou aguentar, é muito problema, é muita pressão, eu vou explodir, eu vou jogar tudo para o alto, eu vou embora para esse mundo. É a impressão que a gente tem.
Mas a Bíblia diz, mas se acaso você passar por uma situação que você se considere incapaz de suportá-la, Deus dá um adicional, Deus dá um escape, Deus dá um bônus. É isso que a Bíblia diz. Ou seja, Deus sempre providencia aquilo que os seus filhos necessitam. Sempre. Porque Deus é o Deus da providência. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E finalmente, o poder de Deus é visto em seus propósitos. Naquela ocasião, o Senhor nosso Deus usou a prisão para ensinar a Pedro e a igreja. Ensinar o quê? Ensinar que Deus tem propósitos, que Deus tem vontade, e que Deus exerce a sua vontade. Lá no versículo 11, aqui do capítulo 12 de Atos, Pedro, depois de sair das prisões, ou da prisão, passando pela primeira e segunda guardas, livremente, depois chegaram adiante o portão que dava para a cidade, que era o portão final. Sempre que eu leio esse texto, eu me lembro lá da penitenciária do Carandiru, aliás, que está tendo julgamento essa semana, a propósito disso. Quando a gente passava no metrô ali, no Carandiru, todos podiam visualizar aquela prisão, e o grande portão, mas tinha um que era na calçada da Avenida Cruzeiro do Sul, é isso? Da avenida. Aquele portão era o sinal de liberdade. A Bíblia diz que quando Pedro e o anjo chegaram diante daquele portão, ele por si só, não é mágica não, é poder de Deus, ele por si só abriu. E aí lá no versículo 11, Pedro vai dizer assim: quando caiu em si, disse: agora sei, sem dúvida nenhuma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Deus tinha um propósito. A igreja do Senhor estava orando por Pedro. Quando nós passamos por problemas, sejam individuais, sejam coletivos, uma das soluções, ou a solução para os nossos problemas, sem dúvida alguma, é orar. A Bíblia diz isso. Em todas as situações que os crentes passaram dificuldades, o remédio de Deus para eles foi oração. Dizem, e eu vou deixar a seu critério julgar isso, que se pode avaliar uma igreja pelo seu culto de oração. Fica a seu critério avaliar isso. É quando os crentes estão passando por dificuldades, problemas, enfrentamentos, que o povo tem que se unir em oração e dizer: Senhor, 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 acuda-nos. Senhor, 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 vem ao nosso encontro. Senhor, 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 nos liberta. Senhor, 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 nos dá vitória. Precisamos orar. Amém? Diga comigo: precisamos orar. Precisamos. Deus tem um propósito para tudo. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, já estou caminhando para o final. A Bíblia vai dizer assim: todas as coisas competem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, de uma certa maneira, Deus vai usar para aqueles que o amam, para o seu bem. E eu tenho comigo que Deus é assim. Deus pega lá um problemão, uma dificuldade que a gente tem, não sei como, assim como na pregação de hoje de manhã, quando os garçons, os serviçais levaram aqueles potes cheios de água até o mestre da festa nas bodas de Caná de Galileia, e no meio do caminho a água se transformou em vinho. Não sabemos como. Deus transforma todo e qualquer problema, Deus transforma toda e qualquer provocação, Deus
transforma toda e qualquer provação em bênção para aqueles que o servem e o temem piamente. Deus transforma. Como? Não sei. Aliás, também não sei porque passamos por determinadas situações. Às vezes tem situações que as pessoas passam e colocam o pastor contra a parede e dizem assim: pastor, por que nós estamos passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Como se o pastor tivesse respostas para tudo. E não tem. O que eu posso responder é o que a Bíblia nos ensina. É que, olha, não sei responder por que nós estamos ou você está passando por determinada situação. Mas eu sei de uma coisa, que Deus tem um propósito em tudo que Ele nos permite passar. Repita comigo. Deus tem um propósito em tudo que nos permite passar. Deus tem um propósito. A fé de Pedro. A fé dos outros apóstolos. A fé da igreja, depois de passar por aquela situação, foi fortalecida. A gente lê versículos adiante. Que Deus não deixou barato, não. A Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Não é nossa, não. Crente que é crente não se vinga. Ele diz assim: Senhor, está nas tuas mãos. Acaba com ele. Não, o crente não diz isso. Senhor, está nas tuas mãos. Versículos adiante, vamos falar sobre Herodes. Que Herodes começou a se exaltar, porque os judeus falaram: é isso mesmo, não dá moleza para esses crentes não, vamos lançá-los à prisão, vamos matá-los. Herodes estava com tanto poder, que aqueles soldados que permitiram não, porque o anjo passou por eles sem que eles percebessem a saída de Pedro, foram executados. Em determinada ocasião, Herodes estava se gabando lá, falando, e aí alguém começou a falar assim: não é voz de homem, a voz de Herodes não, a voz de Herodes é voz de Deus, é voz de Deus. E Herodes, ao invés de falar: não, o poder que me tem, como a Bíblia vai dizer, todo aquele que tem poder é dado por Deus. O próprio Jesus disse a Herodes isso. Quando ele disse: não vê que eu tenho poder sobre você, Jesus disse: opa, espera lá. Você não teria nenhum poder sobre mim se Deus não tivesse lhe dado. Mas Herodes não, ficou na miúda na dele: eu sou bom. Ele cantando como Roberto Carlos: esse cara sou eu. Sabe o que a Bíblia diz? Pode ler depois. Que no mesmo instante, Herodes foi acometido de bichos. E Herodes morreu. Mas a perseguição continuou. Mas os crentes em Jesus, mesmo passando por perseguições, mesmo passando por provações, o povo crente de Deus continuou firme. Amém? Até chegar a nós. Talvez a pergunta de Deus para nós seja hoje: e vocês? Estão dispostos a continuar firmes? Vocês agora aqui da Igreja Batista Memorial Jardim Matarazzo, estão dispostos a, mesmo passando por provações, continuar firmes? A nossa resposta tem que ser sim, Senhor, porque em Ti, Senhor, em Ti, nosso Deus, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus, o nosso Salvador. Amém? Deus tem propósito para tudo. Deus tem um propósito para tudo. Concluo a minha mensagem dizendo o seguinte: que tudo acontece para a glória de Deus. Irmãos, a gente não é nada. Nada vezes nada. 0 vezes 0, segundo a matemática, é igual a 0. A gente não é nada. A gente é alguma coisa porque Deus nos ama e tem misericórdia de nós. E isso já é grande coisa. Mas tudo que aconteça é para a glória de Deus. Precisamos entender que essas intempéries que a vida nos traz é para a nossa maturidade.
A Bíblia diz que nós somos como que provados como o ouro. E o ouro não é provado de qualquer jeito, não. A Bíblia vai dizer isso. O ouro é provado no fogo, meu irmão. E não é no fogo pentecostal, não. É no fogo da vida. Deus prova a nossa fé. Mas todas as vezes que Deus prova a nossa fé, Deus permite que a gente cresça na nossa fé. E com isso a gente adquire maturidade. Sempre estamos aprendendo. Talvez você nessa noite esteja cercado por cadeias. Esteja se sentindo como Pedro, aprisionado. Uma série de circunstâncias que você não veja saída. Essa é a noite de você dizer assim: Senhor, que eu passe por isso, mas que eu passe segundo a vontade e glória do Senhor. E que eu suporte isso, para que a minha fé no Senhor seja mais forte, mais rígida. Deixe Deus agir na sua vida, meu irmão. Deixe Deus agir no seu coração. Deixe Deus mostrar os propósitos que Ele tem para cada um de nós. Amém? Fique em pé, vamos orar mais uma vez. Glórias te damos, Senhor, porque é o Senhor quem fala conosco, nós cremos nisto em nome de Jesus. Glórias te damos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que não nos abandona, o Senhor é um Deus que providencia tudo o que precisamos de Ti, o Senhor é um Deus que tem propósito para tudo na nossa vida, Senhor. Nós queremos, ó Pai, declarar mais uma vez essa noite que cremos nisso. Talvez, ó Deus, a nossa fé ainda seja pequena. Por isso, ó Pai, te pedimos humildemente, aumente a nossa fé em Ti, Senhor. Para que o nosso coração, a nossa vida, cada vez mais esteja firmado. Estejam, Senhor, alicerçados no poder de Jesus, o nosso eterno Salvador. Pai, quantas vezes nos sentimos aprisionados. Quantas vezes, Senhor, nos sentimos encurralados. Quantas vezes, Senhor, nos sentimos afligidos. E a vida, Senhor, muitas vezes é assim. Mas, ó Pai, permita-nos que mesmo nesses momentos, talvez, ó Pai, até mais nesses momentos, nós possamos perceber a Tua presença e o Teu agir conosco. Senhor, nesse momento, dedico ao Senhor a Tua igreja aqui. Para que a Tua igreja, Senhor, seja sempre fortalecida por Ti. Nas ocasiões que passamos por provocações, por provações, por problemas, por dificuldades, ó Deus, que toda a Tua igreja, o Teu povo, possa crer no Teu poder e na Tua santa e excelsa presença. Fica conosco, Senhor, porque sem Ti, como disse a Tua serva, a irmã Maria Souza, em sua oração, nada podemos fazer, porque assim também nos diz a Tua palavra. Fica conosco, cada um de nós, na nossa família, no nosso trabalho, por onde quer que andarmos, que possamos experimentar o poder do Senhor, mesmo em meio às prisões. Oramos assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.